O Saúde Começa em Casa está no ar para falar sobre autoexames. Mas o que é isso? Como o próprio nome diz, são exames que a gente mesmo pode fazer em casa e que nos ajudam a identificar alguns problemas de saúde. Medidas simples, que não levam muito tempo e importantíssimas, já que podem nos dar um indício que tem algo errado com a nossa saúde. Foi o caso da Rose, que ao fazer o autoexame da mama, descobriu um nódulo no seio e logo foi procurar ajuda com um profissional. A gente vai conhecer um pouco mais da história dela e de outras mulheres na reportagem a seguir. Um desconforto na mama na hora de dormir fez a vida da Rose virar de cabeça para baixo. Ele era tão incômodo que eu passei a mão na cama para tirar a pedra que estava me cutucando. Eu conto isso porque, de fato, eu deitei e aquilo me cutucou. Eu levantei e passei a mão na cama. Tinha alguma coisa me cutucando. O desconforto era, na verdade, um nódulo, que a advogada descobriu em 2009. Preocupada, Rose foi procurar ajuda com um profissional. Ela fez todos os exames necessários para descobrir se esse nódulo era um câncer de mama ou não. Esperar pelos resultados foi o momento mais difícil. Tentando ignorar os acontecimentos, já tinha descoberto o nódulo na mama, tinha que fazer a punção, aflita com o resultado da punção, eu tentei ignorar aquilo. Não vou mexer, ninguém mexe, ninguém toca, o último que sair apaga a luz, eu vou morrer com as duas mamas, ninguém mexe. Justamente para tentar esquecer o problema, Rose conta que foi até a cozinha pegar algo para comer. Quando eu peguei a maçã, ela tinha um amassadinho. E nesse amassadinho eu automaticamente peguei a faca e arranquei aquilo fora. E quando eu fiz isso, a mensagem chegou assim, clara, né? Se você é capaz de recuperar a maçã, por que não você? Uma simples fruta serviu de grande lição para ela. No final, a advogada descobriu que tinha apenas um nódulo benigno, que não colocava a vida dela em risco. Sandra tem uma história parecida. Em julho de 2014, a corretora de imóveis percebeu algo diferente no seio. Aí um tempo eu comecei a tomar banho, comecei a sentir um nódulo. Aí esse nódulo ficou meio saliente. Eu sempre perguntava para o meu esposo e para minha mãe, para minha mãe, olha, está uma coisa estranha no meu seio. Ai, tá, nossa, que coisa estranha. Eu falei assim, não é nada. Todo mundo fala, não é nada, não é nada. Eu falei, mas eu não nasci com isso, tem alguma coisa estranha, porque quando eu coloquei meu silicone eu não tinha. Diferentemente da Rose, Sandra foi diagnosticada com um câncer de mama. Hoje, ela é acompanhada por uma equipe médica, já fez a cirurgia para retirar o nódulo e está prestes a concluir o tratamento. Duas histórias que provam que o autoexame é muito importante. O ideal é sempre fazê-los em casa e, claro, passar regularmente com o médico. Não deixe também de fazer os exames de rotina. A mamografia, nesse caso, é um dos mais importantes. A mamografia, ela não faz prevenção de câncer, ela faz diagnóstico precoce. Por isso que é importante todas as pacientes, a partir dos 40 anos, realizarem mamografia anualmente. E se você não faz a mamografia por conta da dor ou medo de algum resultado, deixe isso para lá e cuide já da sua saúde. A dor é um pouco relativa, que depende muito de paciente para paciente. Depende da densidade da mama, se estiver no período menstrual, se nunca amamentou, se estiver fazendo reposição hormonal. Nesses casos dói sim, mas na maioria das vezes não dói não. É um pouco cômodo, mas não dói. Para orientar as mulheres sobre a importância de sempre se cuidar, a UBS Vila Pirituba, que fica na zona norte de São Paulo, criou um grupo sobre o câncer de mama. Eu faço o exame anualmente e num desses anos descobriram que eu tinha câncer de mama, né? Mas assim, o prognóstico foi tão bom, né, que nem a mama eu precisei tirar, né? E tô aqui para falar para vocês que tem jeito, a gente só precisa se cuidar. A conversa é assim, bem próxima, tudo em tom de amizade e conselho. A ideia é que as participantes aprendam sobre o tema e levem esse conhecimento para casa. Não sei se vocês têm o hábito, mas costumem a ter, passa a ter esse hábito, a se olhar, entendeu? Chegar em casa, tomar um banho, olha no espelho como é a sua mama.
Faça como a Rose, a Sandra, a Guiomar, a Irene e tantas outras mulheres. Conheça o seu corpo e faça o autoexame. Ele pode ajudar a salvar a sua vida. Então, eu peço até para as mulheres, sabe? As pessoas, as mulheres hoje, gente, corra. Se tiver alguma coisinha, corra para o médico, sabe? Procure um mastologista. Viu só? Os autoexames realmente são muito importantes. Mas é preciso ressaltar que nós, ao fazermos esses exames preventivos em casa, podemos verificar algo supostamente errado com o nosso corpo, mas que depois de uma avaliação médica não implica em algo ruim para a nossa saúde. Por outro lado, muitas vezes, na hora da pressa, a gente faz meio sem atenção e acha que está tudo bem e nem vai procurar um profissional. Ou seja, o autoexame é apenas uma forma de você identificar de forma precoce algum problema de saúde e não isenta você ir ao médico e fazer exames frequentemente. Bom, para falar com a gente sobre esse assunto, a gente está aqui com a doutora Márcia Marcironi, que é da área técnica da saúde das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e da saúde do homem da Secretaria Municipal da Saúde. Doutora, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada. A gente acabou de ver na reportagem que para a Rose, para a Sandra, o autoexame fez toda a diferença, foi fundamental na vida delas. Além do câncer de mama, como o autoexame pode ajudar a gente a identificar logo, precocemente, um problema de saúde? Bom, como a própria palavra diz, autoexame, é nós nos examinarmos. Então, existem algumas atitudes que a gente pode tomar, a gente fazer algumas avaliações do nosso corpo e que é importante que se diga, nem sempre é um problema. Mas entre você não detectar e poder detectar alguma alteração que depois, com a sua equipe de saúde, vai ser esclarecido se isto chega a ser um problema ou não, é bastante importante que as pessoas se conheçam. Porque existem coisas que são facilmente detectáveis, qualquer pessoa pode detectar, examinar e, se tem alguma alteração, tirar essa dúvida se isto é um problema ou não. Ótimo. Doutora, eu vou convidar agora a senhora para me acompanhar no nosso telão para a gente dar algumas dicas para o pessoal que está nos assistindo de como fazer alguns autoexames em casa. Vamos lá? Ok? Vamos lá, doutora? Vamos? Bom, a nossa primeira dica é sobre nódulos palpáveis. Doutora, o que eles são e o que eles representam para a nossa saúde? Nódulos, a gente pode ter vários nódulos, né? Várias palpações de nódulozinhos que aparecem na pele. Nós vamos hoje trabalhar com duas hipóteses para vocês poderem começar a perceber isso. Há um acúmulo de gordura, de células de gordura que se acumula embaixo da pele, que em geral ele é bastante redondinho, ele é móvel, ele não dói, ele tem uma consistência como se fosse uma bolinha de elástico, não é uma consistência pétrea, muito dura, que a gente conhece como lipoma. Eles podem aparecer em vários locais do corpo e às vezes eles crescem e até crescem bastante. Outro tipo de acúmulo de gordura que pode aparecer, isso é bastante comum, todo mundo já viu, se chama xantelasma, que é o nome certo de se falar isso, que é um acúmulozinho de gordura que acontece aqui no cantinho do olho, meio amarelinho, assim, ele é meio sobrelevado e ele tende a se espalhar para o canto externo, ele vem vindo para o canto externo. Este também pode ou não estar associado a alterações do metabolismo lipídico. Compromete bastante a questão estética. Em termos de doença, assim, às vezes não é tão importante, mas esteticamente, às vezes não é tão agradável. Outro nódulo que eu gostaria de falar são os linfonodos, são os gânglios linfáticos, que podem estar alterados se você tem uma infecção, se você tem uma neoplasia, se você tem uma doença autoimune, várias situações. Eles podem se localizar no pescoço, na virilha, nas axilas, e a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Se eles são aderentes ou não, se eles cresceram, em quanto tempo eles cresceram, se eles doem ou não, se junto a eles aparece alguma alteração da pele, ou às vezes até alterações sistêmicas que a gente fala. O que vem junto com aquilo? Então isso é importante, como eu falei, é importante que você perceba que
que isso está acontecendo e que possa tirar essa dúvida com relação ao que isso pode significar. Com certeza. A UBS e os profissionais estão preparados para atender esses casos, né? Com certeza. Bom, vamos lá então. Nosso segundo tema é a pele, outro órgão que a gente consegue fazer autoexame. Ao apresentar algumas manchas, alguma irregularidade, pode ser um indicativo de algum problema de saúde, né, doutora? O que é isso? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre a pele? A pele, ela é um órgão. É engraçado a gente pensar, porque é fácil entender que o coração é um órgão, o fígado é um órgão. A pele é o nosso maior órgão. Em geral, manchas, nódulos, pintas, elas precisam ser avaliadas. Não necessariamente são patologias, mas elas precisam ser avaliadas. Com certeza. Como a doutora falou, as pintas, as manchas, elas podem aparecer de diferentes tamanhos, diferentes cores, diferentes formas, né? Então Sim. só um profissional vai ser capaz de avaliar esse problema. Mas em casa mesmo, você já pode começar a olhar seu corpo, sua pele, identificar se tem algum problema no corpo, né? A gente tem uma regrinha aqui, doutora, que é muito legal, que a gente chama de ABCD, não é? A gente tem algumas aqui, ó. Assimetria, nós temos bordas irregulares, a cor e também o diâmetro. Tudo isso relacionado à pele. Isso que a gente tem que observar na nossa pele, não é? Principalmente no exame da pele, em que se suspeita, eventualmente, de um câncer de pele. Então, uma lesão assimétrica é o seguinte, uma coisa redonda, ela é simétrica, certo? Uma outra lesão de bordas irregulares, ela é assimétrica, ela não é simétrica como um quadrado, como um redondo. Ela muda de cor, ela escurece, ela tem algumas cores no seu interior. Ela pode aumentar um diâmetro até maior de 6 centímetros, uma lesão grande, e bordas irregulares, que trabalham um pouco com a lógica da simetria. Então, essas questões precisam chamar atenção, porque podem eventualmente ser uma lesão maligna de pele. Não necessariamente, isso não é uma regra. Mas, como eu disse no início, é sempre bom se a gente percebe, a gente tira as dúvidas e essa intervenção precoce, ela é indicada. E a gente separou aqui umas imagens que a doutora vai explicar pra gente do autoexame em si da pele. Como que a gente pode fazer esse autoexame? Vamos entender um pouquinho como é que faz, doutora? Você pode explicar pra gente? Bom, em primeiro lugar, a gente vai precisar de um espelho grande e um espelhinho menor. Na primeira imagem, a gente vê a pessoa de frente ao espelho, levanta o braço, então ela examina todo o braço na parte interna, ela examina a axila, ela examina cotovelo, ela examina o tronco, ela examina a parte mais baixa da barriga. Ela faz todo esse exame, a face, o pescoço. Depois ela vai dobrar o cotovelo e vai examinar também toda essa parte, antebraço, axila. Daí ela vai passar para a região das pernas. Que é essa segunda imagem aqui. A gente pode trabalhar aqui com a região das pernas, tanto a parte externa, quanto a parte interna, quanto a parte dos genitais. E ainda, como ele está sentado, ele pode examinar a planta dos pés, os pés e entre os dedos. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de olhar por baixo do pé, às vezes fica um pouco difícil. Então ele também pode usar um espelhinho em que ele faz o reflexo e ele consegue enxergar. E entre os vãos dos dedos também. Você vê que a gente não está deixando assim muito espaço para alguma coisa passar. A gente está fazendo sistematicamente, né, uma varredura. Aí, com o espelhinho pequeno, ele trabalha a questão da nuca, o cabelo, eventualmente até com um secador ou com uma escova, ele trabalha a pele do couro cabeludo. Ele vai olhar e examinar a pele do couro cabeludo atrás da orelha, a própria orelha. Então, aqui nós já trabalhamos uma boa parte do corpo, já varremos uma boa parte do corpo. E, por fim, a parte das costas, desde cima até embaixo, com a ajuda de um espelho, eventualmente o espelho grande também, o espelho pequeno, sistematicamente observando as costas e a região lombar e a região das nádegas, as pernas a gente já tinha avaliado, ou seja, periodicamente é interessante fazer esta avaliação. Se você faz esta avaliação periodicamente, se você apresenta uma lesão, você vai perceber que ela não estava ali. E ela apareceu. Então, fica mais fácil. Você começa a criar, vamos dizer, parâmetros para o seu autoexame. Eu estava de um jeito A, agora eu estou de um jeito B. O que aconteceu? Então, isso é bastante interessante. Se a gente não começa e não cria essa regularidade e esse hábito, a gente se perde um pouco nessa avaliação. Porque, assim, isto era assim ou isso não era?
Como é que é isso? Então, é bastante importante criar essa regularidade e, a partir daí, fazer esta avaliação. Doutora, gostaria de agradecer novamente sua presença aqui no nosso programa. Foi muito legal você conversar com a gente sobre esse autoexames. E, novamente, obrigado por tirar nossas dúvidas sobre esse importante tema. O Saúde Começa em Casa ainda não acabou. A gente volta daqui a pouco com mais autoexames para você. Até já! O Saúde Começa em Casa está de volta com os autoexames. No bloco anterior, a gente falou de como esses exames preventivos são tão importantes para a nossa saúde, já que nos ajudam a identificar possíveis problemas ainda na nossa casa. E a gente continua com as dicas de como você pode fazer esses autoexames. O tema de agora é o peso corporal. Para falar com isso, sobre esse tema tão importante, a gente convidou a Rita, que é nutricionista da Secretaria Municipal da Saúde. Rita, obrigado por aceitar nosso convite. Imagina. Rita, então como é que a gente pode identificar que a gente está ficando um pouquinho mais gordinho? Então, a primeira dica que eu acho que é importante a gente observar é se a nossa roupa que a gente vem usando, se ela está ficando apertada, se está difícil para vestir uma calça, se a camisa está também ficando com os botões um pouquinho mais desajustados. Essa é uma dica que a gente está ganhando peso. O mais grave seria quando a gente já muda de manequim. Você usava um número de manequim e aí você acaba comprando um pouco maior o manequim. Então, isso quer dizer que a gente teve um aumento significativo de peso. Mais grave ainda, Tiago, é se a gente, mesmo mudando de manequim, acaba mudando o estilo de roupa, usando roupas mais largas, com elástico, bem folgada mesmo, até para a gente acaba não percebendo o quanto isso está mudando na nossa vida. Se está difícil para abaixar, para pegar algum objeto, se está difícil para vestir uma meia, calçar um sapato, isso são dicas importantes que alertam a gente sobre o ganho de peso. E a gente, ao identificar esse peso excessivo, essa roupa mais apertada, o que implica na nossa saúde? Então, o excesso de peso é um fator de risco para várias doenças, entre elas a diabetes, a hipertensão arterial, o colesterol, triglicérides, que também são fatores de risco para que a gente tenha uma doença cardiovascular. Perfeito. Tá aí a dica então da Rita. Se você pode chegar em casa e começar a fazer esse autoexame que é tão simples, né? Claro. Só colocar a roupa e verificar se está um pouquinho mais apertada. Isso. Rita, gostaria de agradecer novamente sua presença e por tirar essas dúvidas tão importantes pra gente. Obrigado, eu que agradeço. Você já ouviu falar da tireoide? Ela é uma glândula localizada aqui nessa região do pescoço, muito importante para o bom funcionamento do nosso corpo. Há inclusive um autoexame que a gente pode identificar se há algum problema com ela. Quem vai falar com a gente sobre isso é a Nete Abdo, que é da área técnica da saúde das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e da saúde do homem da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Anete, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer. Bom, doutora, antes de começar a falar sobre o autoexame em si, qual que é a importância da tireoide para o nosso corpo? A tireoide é uma pequena glândula situada na base do pescoço. Ela produz e lança diretamente na circulação os hormônios T3 e T4, que vão atuar em todos os órgãos do nosso organismo e funcionam como o pedal de um acelerador de um carro. O excesso de hormônios da tireoide, que a gente chama de hipertireoidismo, acelera o metabolismo. E a falta dos hormônios da tireoide, que nós chamamos de hipotireoidismo, desacelera, deixa o metabolismo mais lento. O aumento do volume do pescoço pode ser o primeiro sinal da presença de um nódulo na tireoide, mas às vezes a gente não nota e pode passar despercebido. Cerca de 5% dos nódulos da tireoide podem representar algum tipo de câncer da tireoide. Por isso que é importante a gente detectar esses nódulos. Perfeito. Mas tem como a gente detectar isso em casa, doutora? Tem, e é muito simples. Vamos ver então como é que faz o autoexame? Vamos fazer. Vamos lá então. Nath, como é que faz então esse autoexame?
Ó, o autoexame é muito simples. Você só vai precisar em casa de um espelho e de um copo de água. Pouca coisa, né? Pouca Simples. coisa. Então vamos lá. A tireoide, então, é essa glândula pequenininha, né? Que fica mais ou menos nessa região. Vira um pouquinho de lado. Isso. Então fica mais ou menos aqui. Se a gente pensar no que tem dentro, tem o pomo de Adão, né? Que é o gogó. Então ela fica entre a base do pescoço e o gogó, tá? Nessa região aqui. Muita gente confunde, pensa que essa gordurinha aqui embaixo do queixo é tireoide. Isso aqui não é tireoide, não. Ela fica bem aqui embaixo, tá? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Você vai segurar o espelho. Pode segurar com essa mão, isso. E focalizar nessa região aqui, tá? Para você enxergar. Você vai pegar o copo d'água, vai colocar um gole dentro da boca sem engolir. Agora você vai estender um pouquinho o pescoço para cima. E quando você for engolir, você vai olhar no espelho, nessa região aqui, se aparece algum nódulo, alguma saliência, que geralmente sobe e desce quando a pessoa deglute. Vamos lá? Pode engolir? Vamos mais uma vez. Se ficar alguma dúvida, repita, não tem problema. Tá? Então, aqui no caso, não apareceu nenhum nódulo, tá? Então, esse autoexame, ele é muito simples, né? E é importante para a gente detectar problemas de tireoide. Se você, ao fazer o autoexame, notar alguma saliência, algum nódulo ou ficar em dúvida, procure a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência para, em consulta com o médico, ele confirmar ou não o aparecimento desse nódulo e realizar, se necessário, algum exame. É muito simples então fazer, né? Bem simples, pode ser feito em casa sem problema nenhum. Perfeito. Doutora, eu gostaria de agradecer então novamente sua presença aqui no nosso programa e por nos ensinar essa técnica para a gente começar a fazer em casa já. Tá ótimo. O nosso programa fica por aqui. Esses são apenas alguns dos exames preventivos que você pode fazer na sua casa. Ao longo da programação da Rede São Paulo Saudável, você confere mais dicas. Aproveite tudo que a gente viu hoje e assim que chegar em casa, já faça os seus autoexames. Claro, se você perceber um problema, procure logo um profissional para avaliar a situação. E não se esqueça de passar frequentemente com o médico. O SUS está aqui para você ter uma vida com muito mais saúde. Se você quiser rever esse ou outros programas da Rede São Paulo Saudável, acesse o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/RedeSP Saudável. Um forte abraço para você e até mais!